vocês? Seja bem-vindo ao nosso cantinho de história e relaxamento. Hoje vamos viajar pela história do Brasil, com calma. Mas antes de começarmos, se esse tipo de conteúdo te ajuda a relaxar ou a aprender de um jeito mais leve, considere se inscrever no canal, deixar um like e comentar. Isso me ajuda muito a continuar esse projeto. Agora, respire fundo e vamos começar. Hoje a nossa história é sobre o descobrimento do Brasil. Bons sonhos. Então, vamos lá. Imagina a cena. É março de 1500 e Portugal está no auge das suas grandes navegações. Eles já tinham conseguido chegar às Índias, contornando a África, e agora queriam manter aquele caminho para garantir o comércio de especiarias. Pimenta, cravo, canela, essas coisas que valiam ouro na Europa. O rei Dom Manuel I organiza uma nova expedição bem equipada, com 13 navios e mais de 1000 homens, sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Eles saem de Lisboa no dia 9 de março. Alguns dias depois, em alto mar, a frota muda de rota e navega mais para o oeste. Hoje, muitos historiadores acham que esse desvio foi planejado, porque Portugal já desconfiava da existência de terras naquela direção. Lembra que em 1494 tinha sido assinado o Tratado de Tordesilhas com a Espanha. Esse tratado dividia o mundo descoberto em duas partes, uma para cada reino, e a parte portuguesa incluía uma faixa do que viria a ser o Brasil. E então, no dia 22 de abril de 1500, depois de semanas no mar, os portugueses avistam uma grande montanha, o que hoje a gente chama de Monte Pascoal, na Bahia. Eles ficaram maravilhados com a visão da terra firme. Era o início de uma nova fase para a história do mundo, mas principalmente para a história do que viria a se tornar o Brasil. Eles ancoram os navios e começam a explorar. Encontram uma região cheia de mata, rios e uma costa impressionante. Não demora muito e fazem contato com os povos indígenas da região, provavelmente os tupiniquins, que eram parte do tronco tupi. Os indígenas ficaram curiosos com aquelas roupas, barcos enormes e objetos de metal que os portugueses carregavam. Em troca, ofereceram alimentos, danças, penas coloridas, e começaram uma troca que parecia pacífica, pelo menos naquele primeiro momento. Um dos registros mais importantes dessa chegada foi feito por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da expedição. Ele escreveu uma carta detalhada ao rei de Portugal, contando como eram os indígenas, o clima, a terra, os alimentos e até descrevendo como os nativos andavam nus, mas com muita naturalidade e dignidade. Essa carta virou uma espécie de certidão de nascimento do Brasil, de tão importante que é para o nosso entendimento daquele momento. Só que apesar de toda essa comoção inicial, os portugueses não ficaram muito tempo aqui naquele primeiro contato. Eles estavam a caminho das Índias, lembra? Então, depois de alguns dias de observação, cerimônias religiosas, teve até uma missa realizada pelo Frei Henrique de Coimbra, e troca de presentes com os indígenas, a frota seguiu viagem, pois um tempo Portugal não deu muita bola para o Brasil. A prioridade era o comércio com o Oriente, que dava mais lucro imediato. Mas, com o passar dos anos, eles perceberam duas coisas importantes. Primeiro, que o
pau-brasil, uma árvore com tinta vermelha valiosa, podia ser explorado economicamente, e segundo, que havia interesse de outros países europeus nessas terras, especialmente da França. Aí começou a preocupação com a ocupação efetiva do território. Então, por volta de 1530, Portugal resolveu organizar a primeira expedição colonizadora de verdade, comandada por Martim Afonso de Souza. A missão era começar a povoar, fundar vilas e, principalmente, garantir que ninguém mais tomasse a terra. E assim começa a colonização. O sistema escolhido foi o das capitanias hereditárias em 1534. O rei dividiu o território em grandes faixas de terra e deu cada uma a um donatário, que era como um senhor responsável por administrar, defender e explorar economicamente a região. Só que nem todas deram certo, por falta de recursos ou por conflitos com indígenas e piratas. Em 1549, o rei percebe que precisava de uma administração mais centralizada e cria o governo geral, com sede em Salvador, que passou a ser a primeira capital do Brasil. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que chegou com apoio de soldados, colonos, padres, especialmente jesuítas, como Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que tinham a missão de catequizar os indígenas e manter a ordem entre os colonos. A colonização foi marcada por muita violência contra os povos originários. Apesar de, no começo, os contatos parecerem amigáveis, com o tempo, a lógica da colonização impôs o trabalho forçado, a expropriação de terras, a destruição de culturas e línguas indígenas. Muitos foram mortos em conflitos ou por doenças trazidas da Europa. Ao mesmo tempo, a mistura entre portugueses, indígenas e depois africanos trazidos como escravizados formaria a base da população brasileira. Já o tráfico de escravizados africanos começou por volta de 1550 e foi crescendo com o tempo, especialmente com a expansão da produção de açúcar no Nordeste. O trabalho escravo foi a base da economia colonial por séculos. Com o passar dos anos, a colonização foi se expandindo para o interior. Vieram os bandeirantes, os jesuítas construíram missões, surgiram vilas, engenhos, conflitos. O Brasil foi se formando assim, na base do interesse econômico de Portugal, mas também com forte resistência indígena, com lutas e rebeliões de africanos escravizados e com toda a complexidade de um território gigantesco e cheio de contrastes. Essa história, que começou com a chegada dos navios de Cabral em 1500, é só o primeiro capítulo de uma trajetória longa e cheia de contradições. Por trás da ideia romântica do descobrimento existe um processo profundo de conquista, resistência e formação de um povo. Hoje ficamos por aqui. Obrigada por estar aqui comigo. Se você gostou, curta, comente e se inscreva. Boa noite e bons sonhos.